Olá, meus amados irmãos, queridos amigos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de nós estarmos juntos através aqui do culto que nós podemos celebrar o Senhor, mesmo que com as limitações, com as questões que envolvem hoje a necessidade da separação, do distanciamento, mas conectados através da ação do Espírito Santo de Deus, conectados como igreja, estarmos de fato unidos num só propósito, num só ideal. Devemos, mesmo com todas as dificuldades, agradecer a Deus, porque nós temos a tecnologia que nos ajuda, que nos aproxima, e através dela nós podemos manter a nossa comunhão e, da mesma forma, estarmos sendo encorajados pela palavra de Deus, sermos conduzidos, sermos instruídos, sermos também corrigidos pela palavra, e ela então nos ajuda na nossa caminhada. Quero então desejar que o Senhor fortaleça a sua fé, fortaleça a sua caminhada espiritual, que você cada dia mais esteja firmado na palavra de Deus. Ela é que deve então nos ajudar nesse momento, porque ela nos consola, ela nos fortalece, ela nos auxilia, nos ajuda na nossa caminhada. E eu quero também, juntamente com você, nesta parte devocional, nós vamos orar, meus irmãos, nós vamos pedir a Deus para que abençoe a nossa vida, nossa família, nossa casa, nos abençoe como igreja também, abençoe nosso bairro, nossa cidade. Nós estamos vendo muitos casos que estão aí acontecendo, e agora novamente estamos aí com a restrição, com a questão impeditiva no que diz respeito aos cultos presenciais. Estamos ou estaremos a partir já do próximo domingo apenas com os cultos online, Então continuarão sendo transmitidos e sem a possibilidade de termos a presença ali, de membros participando do culto, de forma presencial. Apenas estarão os componentes da equipe de louvor e do multimídia, Então, quero pedir mais uma vez a compreensão dos irmãos, a colaboração, o apoio, as orações também, nesse sentido, para nós atravessarmos mais uma vez. Então, agora é até dia 4 de agosto a limitação, e nós atravessarmos esse período, passarmos por ele, e daqui a pouco, então, nós termos a condição de vencer este tempo de distanciamento e termos a condição, então, de nos reunirmos novamente de forma presencial como igreja e celebrarmos juntos ao Senhor. A oração, nossa oração tem sido para que essa pandemia, de fato, ela seja resolvida, passe, termine, E nós estamos vendo o mundo todo afetado, nosso país. Hoje nós temos milhares de casos, tanto de pessoas que foram infectadas, como pessoas recuperadas também, mas muitas mortes. Lamentamos muito por isso, e eu quero pedir mais uma vez aos irmãos, mantenham o cuidado, não é uma questão de medo, não é questão de falta de fé, não é uma questão de forma alguma de desespero, é uma questão de responsabilidade, é de poder agir com prudência, agir com zelo, agir com sabedoria, agir com discernimento, porque é um momento que nós precisamos ter a responsabilidade como igreja, dar o testemunho, dar um bom testemunho de que nós amamos a Deus e amamos o nosso semelhante, que nós queremos o bem-estar do nosso semelhante, não só que ele tenha a salvação, a vida eterna, a alegria da vida com Deus, mas queremos o bem-estar dos nossos semelhantes, para que também tenha uma vida que seja de fato aquela que é idealizada por Deus aqui neste mundo. Então temos que agir com responsabilidade. E muitas vezes você talvez irá ouvir que é falta de fé.
Você está agindo assim porque você não tem fé. Você está agindo assim porque você está com medo, você está com desespero. Não, irmãos, é responsabilidade. A palavra que deve pautar, que deve nortear as nossas ações, deve ser a questão da responsabilidade e amor ao próximo, né? Então nós queremos cuidar do nosso semelhante e a melhor maneira de nós fazermos isso é estarmos seguindo os cuidados necessários, né? A questão de acompanharmos aí esse cuidado, né? Em que ficar em casa, aquele que pode fazer isso, né? Aquele que consegue, né? Sabemos que algumas pessoas elas têm necessidade de sair para o trabalho essencial, né? E essas pessoas se deslocam. Talvez você precise ir também a um determinado comércio que é essencial, mas tirando isso, se você puder ficar em casa, que você faça isso. Visitas, meus irmãos, nós sabemos que muitas pessoas morreram como consequência dessas visitas, né? Festinha, encontro de família, e de repente aconteceu aí de várias pessoas morrerem por conta disso. Então, infelizmente, né? Infelizmente, porque nós como igreja queremos abraçar, beijar, estarmos juntos, né? Queremos isso, porque isso é a essência nossa como ser humano, né? O toque, o abraço, o convívio, a alegria, né, da convivência, tudo isso é importante, mas é necessário estarmos atentos, né? E assim devemos evitar, se for possível, né, enquanto for possível, temos que evitar essa situação. E também a questão aí de usar a máscara, a questão da utilização do álcool gel, a questão de lavar as mãos, né, ter esse hábito constante, né, de estar, porque você não precisa na sua casa ficar passando o álcool gel, mas lavar as mãos, né, de forma constante é sempre bom, né, e é um recurso, né, disponível para nós aí com precaução, né, com medida, para nós estarmos evitando, né, uma situação pior, né? Então fica aí essas minhas orientações aos irmãos. Sei que os irmãos já têm ouvido, né? Sei que os irmãos já sabem, né, de tudo isso, mas eu estou lembrando, relembrando e fazendo aqui o nosso papel como igreja, né, para nós estarmos bem, seguirmos bem e assim então orando a Deus para que tudo isso se resolva, tá certo? Nós vamos, irmãos, orar. Eu quero orar neste momento com você, né, juntamente com a sua família, e nós vamos pedir a Deus para que esteja atendendo o nosso clamor, né? Talvez você conheça pessoas que estão precisando de oração, né? Estão enfermas, estão acamadas, estão enlutadas, né? Famílias que estão enlutadas, estão entristecidas, porque uma pessoa querida partiu para a eternidade, e sabemos que é necessário o consolo de Deus, não é? O refrigério que só o Senhor pode dar, não é? Aquele que traz o refrigério para a nossa alma, para o nosso coração. Como diz, não é, o salmista, de forma muito bela, no Salmo 23, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, a certeza que nós temos é essa: o Senhor está conosco, o Senhor está conosco nos momentos bons e nos momentos ruins, naquilo que nós chamamos de tribulação, de adversidade, de problema, né, e de tantos e tantos motivos que nós temos. Então, quero convidar, se você está lembrando o nome de alguém, que você coloque essa pessoa diante do Senhor. Vamos então orar. Deus, nosso Pai bendito, amado, exaltamos o Teu nome, agradecemos pelo dia de hoje. Mais uma vez, ó Deus, se manifesta sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça, a permissão de desfrutar de mais um dia. Deus, nós somos muito gratos pela Tua palavra, Deus, disponível para nós. Somos muito gratos pela ação do Teu Espírito Santo sobre nossa vida. Somos muito gratos, Deus, porque podemos, como igreja, estarmos, ó Deus, unidos num só propósito, de proclamar, ó Deus,
o teu nome santo, de falar das tuas maravilhas, da tua grandeza, da tua glória. E assim, ó Deus, temos o privilégio da oração, de poder falar com o Senhor, de apresentar a nossa vida ao Senhor e de sabermos, ó Deus, que o Senhor tem, ó Deus, planos, propósitos a serem concretizados sobre nossa vida. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe cada família da tua igreja. Deus, visita cada lar, Senhor. Esteja sondando, ó Deus, o coração de cada um e bem como as necessidades dos teus servos, ó Deus, que sejam supridas pela provisão e pela providência do Senhor. Oramos, ó Deus, confiados no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados queridos, nós vamos então, neste momento, compartilhar da palavra de Deus e gostaria então de chamar a sua atenção e convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos então ler o texto que está revelado para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura e os irmãos então estarão acompanhando atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Está escrito então, Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Meus amados, aqui está a palavra de Deus para nós. Esse texto tão importante, esta mensagem tão profunda, a questão que envolve aqui a maneira, o ensino de Jesus Cristo a respeito da nossa dinâmica terrena e da nossa dinâmica eterna. Não é? A maneira pela qual devemos, então, olhar esse texto é justamente com essas duas perspectivas. A maneira como nós vivemos aqui na terra e a maneira como nós viveremos na eternidade. Para muitas pessoas, esta é uma realidade completamente insignificante. A pessoa a trata com indiferença, não quer saber, não quer saber dos ensinos da palavra de Deus para a vida terrena e não quer saber, muito menos, a respeito do que diz a palavra de Deus, a Bíblia, sobre a eternidade. E assim, infelizmente, muitos estão enganados, equivocados, estão passando por esse mundo e não estão percebendo que a sua vida está indo para o precipício, estão indo para uma tragédia, estão indo para uma realidade que deve assustar e assombrar.
mas muitos estão completamente cegos em relação ao que diz a existência, tanto aqui da terra, como a existência lá da eternidade. Esse texto, o Senhor Jesus, ele está tratando de conceitos que ele desenvolve no capítulo 15, né? Jesus está falando lá do capítulo 15, se você estiver lembrado, aquelas parábolas, né? Onde Jesus enfatiza o valor da alma, né? Fala o valor da alma, o valor de uma pessoa, a importância que na verdade tem uma pessoa pecadora para o Senhor. E você vai lembrar que conta aquelas 3 histórias e o desfecho é o mesmo, né? Que há uma alegria no céu quando uma pessoa aqui da terra se arrepende, né? Quando essa pessoa tem uma transformação na sua realidade de vida. Mas o cerne da mensagem das parábolas contadas ali, elas dizem respeito ao valor que cada pessoa tem. Aos olhos dos doutores da lei, aos olhos dos líderes religiosos judaicos, aqueles líderes olhavam para os menos favorecidos, olhavam para os marginalizados, olhavam para os pecadores com uma visão muito arrogante, não é? Uma visão de superioridade, não é? Colocavam-os, não é? Na verdade, numa situação inferior, secundária, e quase que podemos dizer que talvez quase que eles não conseguissem chegar até o céu, não é? A presença de Deus, e por conta da maneira ou das coisas que eles estavam experimentando. Mas Jesus veio e falou da importância que cada um deles tem, não é? E principalmente a preciosidade que é a alma de uma pessoa. Ao ponto em que outro momento, né, do ministério de Jesus, ele falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Esta é uma consideração importante. E aí você segue o texto do capítulo 15, e aí você avança a leitura, bem como aí nesse sequência dos versículos, você encontra Jesus falando sobre a maneira de tratar as riquezas, não é? A maneira de poder desenvolver em relação à questão da possessão, não é? De você possuir determinada coisa, não é? E Jesus então, ele fala sobre o perigo em que as pessoas colocam a sua vida, toda a sua confiança, toda nas riquezas que possuem. E então Jesus, ele vai desafiando os seus ouvintes, ele vai inquietando o coração dos seus ouvintes através desses ensinos. E ele então chega aqui quando ele conta esta parábola, né? Então, ele conta essa história. Alguns estudiosos vão até questionar se isso ele estava falando de uma pessoa, né, real, de um episódio que tenha acontecido de fato, se ele está trazendo a lembrança dos seus ouvintes uma situação que já tinha sido vivida e agora então ele está apresentando como conceito de ensino. Mas, meus amados, para nós aqui, quando vemos o texto de Jesus está contando essa história, é um sermão didático, é um ensino que ele está transmitindo para os seus discípulos, para os seus ouvintes, para as pessoas que estavam à sua volta. E assim então, ele fala de um homem rico, ele fala de um homem rico que ao viver em volta de toda a sua riqueza, não é? Então, usufruindo de tudo isso, a palavra diz que ele se regalava, né? Nas suas festas, ele nos seus banquetes, nas suas roupas, diz que ele vivia na ostentação e podemos perceber que a forma como este homem tratava a sua vida terrena era uma vida de indiferença para Deus, indiferença para as pessoas, né? Porque ao mesmo tempo que a palavra diz desse homem rico, não é? Você vai encontrar nos primeiros versículos aqui mencionados, não é? De forma assim bem específica, né? Você logo encontra aí nesses versos 19 e 20 a menção desse contraste. Fala de um homem rico e fala de um mendigo.
em que este homem passava pelo mendigo que ficava à sua porta. Ele desejava apenas algum tipo de sobra de comida para que ele pudesse se alimentar. Ele estava com machucados, feridas. Então, era um contraste existente na vida desse homem rico, que não tem seu nome mencionado aqui, e de Lázaro, este mendigo que ficava à sua porta. Podemos perceber que Jesus, ele então desenvolve a história e chega um momento em que Jesus fala que eles morrem e eles vão para a eternidade. E a partir dessa experiência mencionada então no texto, em que nós encontramos aqui a maneira como diz aqui no verso 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então nós temos aqui a realidade da menção do texto, falando que eles morreram, e agora então Jesus tira o foco daqui da vida terrena e Jesus coloca o foco na realidade da eternidade. O texto aqui na minha versão, da Nova Almeida atualizada, utiliza a expressão no inferno. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, talvez na sua versão tem Hades, Sheol, do Antigo Testamento, a habitação dos mortos. Mas nesta questão específica, não está tratando de habitação dos mortos, lugar dos mortos, mas aqui está falando da expressão de inferno, é o lugar de tormento, é o que está mencionado no texto. Então Jesus tira o foco da realidade terrena, a maneira como cada um viveu, e Jesus agora transporta o ensinamento para a realidade da eternidade. E a partir daqui então, Jesus fala como que Lázaro estava vivendo e como que aquele homem rico estava também vivendo, a maneira como cada um estava dando sequência às suas existências na eternidade. E a partir daí então, o texto vai mencionar que um estava desfrutando do céu e o outro estava também recebendo como recompensa a sua existência do inferno. E existe todo um diálogo e chega então os ensinamentos finais que este capítulo 16 traz para nós. Meus amados, o que é que nós podemos aprender com esta parábola? O que é que nós podemos considerar aqui para a nossa vida, nesta nossa oportunidade de meditação da palavra de Deus? Primeiro, gostaria de destacar para você que ser rico não é problema. Muitas pessoas utilizam o texto de forma muito equivocada, dizendo que nem o rico vai entrar no céu. Isso não é verdade. Não é verdade. A questão da riqueza em si não é problema. O problema é o que você faz com a riqueza. Como que você desenvolve a sua vida a partir dos muitos bens que você possui. Porque Jesus, ele tratou muitas vezes do dinheiro, e ele diz que um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, ou seja, da riqueza que ele tem. E podemos encontrar o apóstolo Paulo falando também a respeito do dinheiro, em que ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas ser rico não é de forma alguma um impedimento para que alguém tenha a alegria da salvação da vida cristã. Quero dizer para você também que não é pelo fato de ser pobre, de ser mendigo, que Lázaro ele foi para o céu. Não é de forma alguma uma questão de condição, que a pessoa pobre, ela automaticamente ela já está garantida na eternidade. Veja bem, este conceito é importante, porque muitas vezes a pessoa atribui a maneira de olhar a sociedade e faz então esse tipo de conceito, estabelece esse tipo de conceito. Mas quero dizer para você que nem é pelo fato de ser rico que ele vai para o inferno e nem é pelo fato de ser pobre que ele vai para o céu. Porque o princípio é o mesmo.
todo ser humano é importante diante de Deus, todo ser humano tem uma alma, todo ser humano terá que automaticamente enfrentar a realidade eterna, e a partir daí nós devemos considerar o princípio da extensão do pecado lá do Gênesis na queda, porque todos pecaram e foram separados da presença de Deus. Se todos pecaram, automaticamente todos precisam da salvação. E se todos precisam de salvação, a mensagem do Evangelho, a salvação que é anunciada em Jesus Cristo, precisa ser anunciada. E cada pessoa precisa ter um encontro pessoal e real com Jesus Cristo. Não é uma questão de religião, não é uma questão de boas obras, não é uma questão de ter nome como cadastro no hall de membro de uma igreja, é salvação em Jesus. E a salvação se dá pelo arrependimento dos pecados e a confissão de Jesus Cristo como Senhor. A palavra diz, né, se você crê em Jesus de todo o seu coração, né, você então será salvo. Todas as pessoas precisam de salvação. Se não tiver Jesus como Salvador, a pessoa não vai entrar no céu. Esta é a realidade. Então, a primeira lição que nós podemos aprender é que o fato de ser rico não foi o motivo deste homem ir para o inferno, e nem o fato de ser mendigo e pobre foi o motivo de Lázaro ir para o céu. Então, esse é o primeiro destaque para nós. Segundo, nós podemos encontrar a realidade que nos iguala. Se nós temos um contraste entre rico e mendigo, na primeira sequência do texto, nós vamos encontrar neste verso 22 uma realidade que nos iguala. A morte alcança a todos. Veja que o texto diz que morreu o mendigo, Lázaro, e o rico também morreu. Morreu também o rico. Então a menção desta realidade da morte é que nós teremos que enfrentar a morte mais cedo ou mais tarde. Existem muitas pessoas que acham que a morte ela vai chegar lá quando a pessoa já tiver muita idade, não é? Principalmente agora, estamos vendo aí falar do grupo de risco, não é? Mas nós sabemos, não é? Claramente que morre criança, morre adolescente, morre jovem, morre adulto, morre idoso, não é? Então morre pessoas todo dia, toda hora. A morte vai nos alcançar, porque a morte é o último inimigo que nós temos que enfrentar. A morte vai nos alcançar e nós precisamos olhar para essa realidade do texto em que não existe nenhuma pessoa que terá condição de fugir desse quadro. Jesus está dizendo que mesmo aquele homem rico, com toda a sua pompa, não é? Você pode imaginar o sepultamento de um homem rico, ele foi sepultado. Este homem rico, por certo, ele tinha o túmulo muito bem preparado, ele tinha todas as especiarias que eram colocadas, ele tinha pessoas da alta sociedade que foram no sepultamento desse homem rico. E você pode imaginar como que Lázaro ele foi sepultado? Talvez você vai se lembrar de pessoas que são indigentes, que são sepultados lá de qualquer maneira, né? Ninguém foi, ninguém sabe, ninguém tomou conhecimento. E assim então, quando Jesus fala da morte, é que a morte nos iguala, ela vai chegar para nós. Um dia nós vamos ter que morrer. Nós não sabemos quando será, nós não sabemos de que forma será, mas nós sabemos que ela vai chegar. E nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos ficar assustados com a morte, nós não precisamos ficar desesperados com a morte. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, ele orienta a igreja sobre a morte. Ele fala para que nós não nos desesperemos como aquele que não tem esperança. Ou seja, para uma pessoa que não conhece Jesus, a morte é uma tragédia, não é? Com certeza é algo que desespera todas as pessoas. Mas o cristão não age dessa forma. E Paulo vai mencionando, orientando, instruindo, fala a respeito de todo esse processo. E ele termina o texto dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus amados, a palavra de Deus então mostra esta realidade. Na nossa cidade, o cemitério, ou a rua, né, que leva até o cemitério, tem o nome Rua da Igualdade, não é? Porque ali vão ricos e pobres, não é? Ali naquele lugar são sepultados pessoas tementes a Deus,
salvas por Jesus Cristo, e ali são sepultadas pessoas que não têm qualquer tipo de vinculação à vida cristã ou à vida com o Senhor Jesus, não é? Então, é a rua da igualdade, leva todo mundo, não é? E o texto está dizendo isso para nós também. Uma terceira lição que nós podemos aprender é que nós vamos encontrar, a partir da morte, uma real separação. E aqui a palavra de Deus diz que o rico foi para o inferno. E diz o texto que Lázaro foi para o céu. É importante para nós este ensinamento, porque podemos perceber, podemos contemplar uma realidade assim, bem específica, em que um estava experimentando no inferno o tormento. E para muitas pessoas que falam que o inferno é aqui mesmo, estão completamente equivocados, enganados. O inferno é um lugar de sofrimento, o inferno é um lugar de tormento eterno, nunca mais vai acabar. É isso que a palavra de Deus menciona. Então, existe essa realidade do inferno. Ele foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o ser humano. Mas a palavra de Deus diz que uma vez que nascemos no pecado, todos já estão condenados ao inferno. Percebe? Não é uma questão que nós seremos condenados, mas todo ser humano já está condenado para o inferno. E aí só acontece uma mudança quando essa pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, que ela então é liberta do reino das trevas. Ela é tirada do inferno. Ela é resgatada do inferno. É a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ensinando sobre isso em Colossenses. E ele vai então dizer para nós, ele nos transportou do império das trevas. Ele nos tirou do império das trevas. E ele então nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Quando o ser humano então nasce, está condenado ao inferno, perdido para sempre. Mas de repente, pela misericórdia, pela graça, pela manifestação do amor de Deus, o Senhor então, Ele vai tirar essa pessoa dessa condição, transporta essa pessoa para uma realidade infinitamente superior e a coloca no reino do céu. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que nós estamos encontrando aqui como revelação. E aí é necessário estarmos atentos, que assim como o inferno é um lugar de sofrimento eterno, o céu é um lugar de alegria, de satisfação, de gozo eterno. Lázaro está desfrutando desse benefício. Quero ainda dizer para você que a realidade ela é interessante porque mostra para nós uma outra situação. O rico estava no inferno e ele estava vendo Lázaro desfrutando dos benefícios do céu. O contrário não acontecia. Lázaro não estava vendo o rico lá no inferno sofrendo, porque seria uma contradição se Lázaro estivesse vendo o sofrimento das pessoas do inferno. E isso é muito fácil de explicar. Se você estiver debaixo de uma luz, bem iluminado, e se houver pessoas no escuro, bem no escuro, debaixo de uma árvore, num beco, você não vai identificar quem está lá naquele escuro, mas a pessoa que está lá naquele escuro, ela vai olhar e vai ver você debaixo da lâmpada, e ela vai poder enxergar você perfeitamente. Esta é uma analogia muito simples, mas muito profunda para nós, porque podemos perceber o que acontece. O que acontece é isso. Assim então, a palavra de Deus, ela mostra para nós que a existência eterna, ela se define nesta separação. Aqueles que vão para o céu e aqueles que irão para o inferno. Mas aqui ainda tem ensinamentos importantes para nós. E é necessário nós estarmos atentos
que como lá no princípio nós ficamos inquietos a respeito daquele contraste existente e terreno, mas eu quero dizer para você que tanto o rico quanto Lázaro ouviram a palavra de Deus. Quando foi mencionado aqui o pedido, manda lá na terra porque eu tenho mais 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento, e a mensagem foi, lá tem a lei e os profetas, ou seja, lá tem a escritura, lá tem a palavra, lá tem meu povo, lá tem minha igreja, lá tem aqueles que creem, lá tem aqueles que vivem pela palavra de Deus. Então, os dois ouviram a palavra, os dois ouviram a respeito da vida com Deus, os dois ouviram a respeito de obedecer a palavra, em que um fez, na sua caminhada ele fez uma tomada de decisão, de escolha, de viver de forma indiferente para a palavra, enquanto que o outro creu na palavra. Esse é o destaque importante para nós. As Escrituras estão sendo proclamadas, as Escrituras estão disponíveis, e assim então é a mensagem que tem aqui. Ainda gostaria de chamar a sua atenção quando o final desse texto mostra para nós a respeito da palavra. A palavra está sendo proclamada, a mensagem está sendo anunciada, as pessoas estão sendo confrontadas, uns creem, outros não, uns aceitam, outros não, uns recebem Jesus Cristo e são salvos, outros rejeitam e vão para o inferno, estão perdidos e continuam perdidos, porque não experimenta o benefício da graça, da manifestação da salvação que há em Jesus Cristo. E aqui está mais uma demonstração da incredulidade do coração do homem. Se termina o texto dizendo, se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Percebe? Coração incrédulo, coração duro, e aquelas pessoas estariam continuando vivendo da mesma maneira. É um alerta para nós. E eu quero então terminar e dizer para você, nesta parte final da mensagem desta noite, quando nós podemos considerar que o benefício da eternidade, ele está disponível. É preciso crer em Jesus, é preciso crer na palavra, é preciso crer no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe outra maneira, não existe atalho, não existe alternativa a não ser Jesus Cristo. Se você partir deste mundo para a eternidade, não tem oração, não tem missa, não tem intercessão, não tem nada que poderá mudar o destino eterno. Jesus falou que é impossível passar de um lado para outro. A existência eterna, ela se define na existência terrena. As nossas escolhas, elas definem para onde nós iremos. Se nós vamos para o céu com Cristo ou se nós vamos para o inferno sem Cristo. Então, que você pense nisso, querido, e que você seja grandemente incomodado para buscar a vida com Jesus e buscar o quanto há tempo, enquanto há tempo, o quanto antes. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Vamos orar e assim vamos encerrar esse nosso encontro, né? E que Deus nos abençoe. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, porque através de Jesus Cristo nós temos a garantia da salvação e da vida eterna. E temos, ó Deus, o benefício de poder viver com o Senhor e desfrutar da Tua promessa e desfrutar das alegrias, ó Deus, que estão contidas na Tua palavra em referência ao céu. Nos ajude, Deus, pedimos que o Senhor seja conosco. Temos somente a agradecer, porque a Tua palavra, Deus, o Evangelho da salvação, chegou até nós. E queremos pedir ao Senhor que nos ajude, para que este Evangelho, Deus, seja compartilhado,
Que nós, ó Deus, estejamos preocupados, não somente com a nossa família, mas preocupados com todos os nossos semelhantes, ó Deus, para que eles também tenham Jesus Cristo e tenham a segurança da eternidade. Peço, Deus, que abençoe a tua igreja. Seja conosco, Deus, nos dê uma noite de paz. O restante de semana abençoado por ti. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Assim então, querido, amado irmão, irmã, nós encerramos o nosso grande abraço. Fique com Deus, fique na paz.